Que a paz de Cristo habite em nossos corações. De volta aqui conectados com a palavra, dando seguimento ao que nós começamos ontem, sobre suportai-vos uns aos outros. Extraímos essa palavra do texto que nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15, onde Paulo fala de 10 itens que precisam ser por nós consideradas. Entre eles está o suportem-se uns aos outros. E falávamos ontem sobre essa questão, dando inclusive o dicionário dando a definição dessa palavra, pelo menos 6 definições: apoio, ter sobre si, sustentar, aguentar, sofrer e dar suporte propriamente dito. Então, isso é o que diz o texto. Então, se nós temos que observar quem está dentro do nosso grupo, da nossa igreja, seja do pequeno grupo, né, que precisa de suporte, nós precisamos ver se isso de fato está ocorrendo. E se é que de fato está ocorrendo, o que temos feito a respeito disso? E aquele que precisa, o que tem feito para deixar claro ao grupo, à igreja, de que ele precisa de suporte? E a igreja precisa saber que ele precisa de alguém que possa auxiliá-lo e ajudando no suportar essas questões. Claro que suportar também tem outra conotação, mas nós estamos destacando esse lado mais precisamente, né? Paulo fala também aos Efésios, na sua carta, capítulo 4, de 1 a 3, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, que fosseis chamados com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esses dois textos, Colossenses 3, 12 a 15 e na carta aos Efésios, de 4, de 1 a 3, são textos que se complementam, se completam. Então, vale ressaltar que além de ordenar, mandar que nos suportemos uns aos outros, o apóstolo Paulo nos diz também como devemos fazer isso. E vamos então nos ater nesse primeiro momento sobre essa questão. Devemos fazer isto em amor. Devemos fazer com humildade, fazer com mansidão. Devemos fazer com longanimidade, ânimo longo. E fazer em unidade. Esses 5 pontos constam em ambos os textos, tanto aos Colossenses como aos Efésios. O mandamento é suportar, mas suportar em amor. Suportar com humildade, suportar com mansidão, suportar com longanimidade e suportar em unidade. Vale lembrar que esses são partes do fruto do Espírito. Seguramente alguém do nosso relacionamento está passando por algum tipo de dificuldade e que precisa de suporte. Então surgem as perguntas: temos nós cumprido esse mandamento? Não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Reconhecemos na igreja irmãos e irmãs que estão precisando do nosso apoio? Temos combatido o bom combate? Temos batalhado em oração pelo nosso próximo? Temos perseverado para que os planos de Deus se cumpram em nossa vida? Temos suportado aqueles que estão feridos, atribulados, cansados? Temos suportado algum irmão no levai as cargas uns dos outros? Nossa natureza é carnal, mas precisamos buscar a nossa espiritualidade e iremos adiante em nosso crescimento espiritual. Como é que adquirimos o crescimento espiritual? O crescimento espiritual acontece quando nós conhecemos e obedecemos a Deus. E a obediência a Deus se faz pela leitura da palavra de Deus. A Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é o nosso manual. Se temos na Escritura mandamentos dados pelo próprio Deus, diretos e recíprocos, precisamos então nos exercitar nisso. Quando somos obedientes aos mandamentos, contribuímos para a manutenção e unidade da paz de Cristo na igreja. E quando somos rápidos em apontar erros, os maus hábitos, apontar problemas de personalidade, apontar até mesmo os pecados dos outros,
aí nós estamos contribuindo para que um espírito de julgamento e de crítica surja em nosso meio. E com essas ações, o nome de Deus não é glorificado, mas ele é glorificado quando nós observamos os mandamentos que ele dá. E então sim, o corpo de Cristo é edificado quando nós colocamos isso em prática. Portanto, meus amados, diz Tiago, capítulo 1, versículo 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, diz, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eu queria terminar esse nosso Conectados com a Palavra desse dia com a leitura de João, capítulo 14, 21. Uma palavra de Jesus, onde João registra essa palavra no Evangelho escrito por ele, que nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto é tão bonito que vale a pena ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus, através de sua bondade, misericórdia, sua graça imensurável, venha nos abençoar e nos capacitar para que nós possamos fazer com que a sua palavra em nossa vida se cumpra, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas e nas grandes e difíceis coisas também, no nosso viver. Deus nosso Pai, mais uma vez toma nossa vida em Tuas mãos. Dirige-nos, guarda-nos, capacita-nos, dá-nos forças e ânimo para seguirmos adiante, para que em nosso viver o Teu nome se cumpra e a Tua palavra se faça presente no dia a dia do nosso caminhar. Possamos entendê-la, possamos assimilá-la e possamos praticá-la no nosso viver, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, onde estivermos e naquilo que fizermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.